TikTok. Onde mais você vai perder várias horas rolando sem pensar só para evitar fazer seu trabalho. Para a maioria de nós, o TikTok é um aplicativo divertido que traz um pouco de entretenimento leve. Mas, como nunca podemos ter coisas boas, há um lado sombrio nesse aplicativo. Hoje, vamos analisar 5 polêmicas perturbadoras do TikTok que podem fazer você pensar antes de rolar o feed. No início de 2020, o usuário do TikTok, John Pichiaferi, começou a postar conteúdos incomuns sob o nome de usuário Nos Ossos do John. Ele chamou atenção ao compartilhar curiosidades sobre o esqueleto humano e mostrar a interação de ossos e articulações. Ferry aparecia em vídeo após vídeo, segurando vários crânios ou exibindo uma verdadeira parede de colunas vertebrais humanas dentro de seu apartamento em Nova York. Ele também começou a vender sua coleção de restos humanos através de sua empresa, apropriadamente chamada de Ossos do João. Logo, as pessoas começaram a questionar a origem de tantos ossos. Quando começou a ser acusado de profanar túmulos, João foi à internet se explicar, mas acabou gerando uma enxurrada de críticas. João foi categórico ao afirmar que não adquiriu os ossos por meios ilegais e que os comprou de colecionadores particulares, ou de empresas que, em sua maioria, eram originárias da China, Índia ou Rússia, alegando que todos eram obtidos de forma ética. João não possuía documentação para comprovar a origem dos ossos, e quem compra pelo site Ossos do João também não recebe nenhum documento ou histórico dos restos mortais. As pessoas começaram a questionar como João sabia que seus ossos eram de uma fonte ética, já que ele aparentemente não tinha registros. Também vale mencionar que algo que é tecnicamente legal não é necessariamente ético ou moralmente correto. Além disso, à medida que as pessoas investigavam o passado de João, ficou claro que ele não tinha nenhuma qualificação, sem nenhuma formação formal em osteologia, antropologia ou qualquer área relacionada que o tornasse um especialista confiável. O modo como ele tratava os ossos em sua conta do TikTok causou repulsa em muita gente, levando a protestos e questionamentos sobre por que ele achava certo se fantasiar. Esqueletos permitem que pets brinquem entre ossos ou guardem dinheiro entre os dentes. Um usuário do TikTok, chamado Weijinbari 3, comentou: "Essas eram pessoas, não pedras para colecionar. Tenha respeito." Outros notaram que, sem documentação adequada, essas pessoas não eram tratadas conforme sua cultura ou religião. Por exemplo, muçulmanos devem ser enterrados voltados para Meca, e Ferry não tem como saber quais de seus muitos esqueletos poderiam ter sido muçulmanos em vida, embora Ferry goste de afirmar que é humano e tem princípios, afirmando que só vende seus ossos para estudantes de medicina ou instituições e que dá aos restos mortais um propósito digno. Não há nenhuma prova que comprove isso. Na verdade, a usuária do YouTube Red2Glare tentou comprar ossos no site da empresa dele, esperando que encontrasse algum tipo de obstáculo, já que ela não é médica nem atua nas áreas médica ou educacional. Infelizmente, foi surpreendentemente fácil de fazer, e ela não encontrou nenhum tipo de bloqueio que a impedisse. Como cidadã comum e colecionadora comprando restos humanos da loja Ossos do João, não existe nenhuma regulamentação ou documentação para garantir que quem compra da Ossos do João tenha uma intenção educacional ao adquirir produtos do negócio dele. É muito mais provável que Ferry esteja simplesmente lucrando com um comércio corrupto. Isso obriga famílias miseráveis a entregar os corpos de seus entes queridos para evitar o custo de um funeral adequado. Ele também poderia ter corpos em sua posse que vieram de circunstâncias pouco éticas, como assassinato ou profanação de túmulos, e ele nem saberia. Então, embora o que Ferry esteja fazendo não seja tecnicamente ilegal nos Estados Unidos, onde ele reside, é certamente moralmente duvidoso. E levanta a questão: será que o negócio dele seria tão lucrativo se não fosse pela sua presença no TikTok e mais de 500 mil de seguidores? Em 2019, um jovem de 25 anos, chamado John Robert Bell, entrou no TikTok com os nomes de usuário @JoeRobe e @JoeRobe IRL. Ele ganhou destaque postando vídeos de comentários politicamente corretos e afirmando que seu principal objetivo era tornar a internet um lugar seguro para os jovens.
Type of public humiliation and outright rejection of identity is all too common in the transgender community. You should be ashamed of yourself. Em 2021, ele já tinha quase 6 milhões de seguidores entre suas duas contas no TikTok. No entanto, a polêmica explodiu no verão de 2021, quando Dylan, de 17 anos conhecido como @Dilde16 no TikTok, postou um vídeo no aplicativo alegando que Bell era o maior hipócrita que ele já conheceu. Depois, explicou como Bell usou o TikTok para se aproximar dele, aproveitando sua fama nas redes sociais como forma de aliciamento. Dylan, um menor de idade, 10 anos mais novo que ele. Bell entrou em uma das transmissões ao vivo de Dylan e pediu seu Snapchat, que ele prontamente forneceu, e os dois começaram a conversar no aplicativo por várias semanas. Dylan então convidou Bell para uma chamada diária no Zoom, que ele fazia com outros amigos do TikTok, todos com idades entre 15 e 19 anos, e Bell aceitou depois de cerca de uma semana participando dessa chamada no Zoom. Bell pediu para Dylan alugar um Airbnb com ele assim que 18 anos, e ainda prometeu fornecer álcool se ele aceitasse ir. Dylan se animou com a proposta, mas logo ficou desconfortável ao perceber que ninguém mais havia sido convidado. Bell continuou enviando para ele anúncios de Airbnbs de um quarto só, até que Dylan começou a simplesmente ignorar suas investidas. Ele também sugeriu que Dylan criasse uma conta no OnlyFans ao fazer 18 anos, oferecendo-se para configurar tudo e ser assinante assim que estivesse disponível. Bell se esforçou para isolar Dylan de seus amigos, alegando que ele era a única pessoa em quem Dylan podia confiar, levando Dylan a não falar com seu grupo de amigos por cerca de 4 meses. Dylan também alega que não foi o único jovem que Bell tentou aliciar. Durante as chamadas semanais de Zoom de Dylan com amigos do TikTok, Bell teria feito todos fazerem um teste de BDSM e compartilharem os resultados com ele. O usuário do YouTube, Papagut, também afirmou que vários garotos entraram em contato com ele, detalhando o comportamento predatório de Bell. E ele tem um documento do Google desses jovens que lista as múltiplas ofensas de Bell contra eles. That's grooming. They didn't even realize how honestly bad this whole situation was while we were talking. Pouco depois que as acusações contra ele viralizaram, as contas de TikTok de Bell ficaram privadas e depois desapareceram. Não se sabe se Bell foi banido ou se ele mesmo removeu as contas voluntariamente. Até agora, todas essas alegações são não verificadas, mas o comportamento descrito por Dylan e outros é preocupante. Independentemente de as alegações serem verdadeiras ou falsas, isso serve como um bom lembrete de que as pessoas que achamos conhecer online ainda são apenas estranhos. Em junho de 2020, um grupo de adolescentes decidiu passar o dia explorando sua cidade natal, Seattle. Usando o aplicativo Randonautica, que gera coordenadas geográficas aleatórias dentro de um certo raio definido pelo usuário. Os jovens se encontraram na praia de Alki, na parte oeste da cidade, pegando seus celulares. Eles começaram a filmar a experiência para o TikTok, e a descoberta deles foi postada depois no aplicativo sob o nome de usuário @Ugenry. O grupo avistou uma mala preta nas pedras abaixo deles e brincou dizendo que poderia conter dinheiro. Alguns dos adolescentes desceram para dar uma olhada. Ao abrir a mala, um cheiro horrível saiu de dentro, com o garoto atrás da câmera comentando. Uma das garotas levantou a tampa da mala com um pedaço de pau e até aquele momento só conseguiu ver sacos de lixo pretos. O grupo ficou perturbado com o cheiro e com a natureza misteriosa da bagagem, então decidiram chamar a polícia em vez de continuar. As piores suspeitas das crianças foram confirmadas mais tarde, quando a mala e uma bolsa menor encontrada nas proximidades continham 2 conjuntos de restos humanos. Mais tarde identificados como Austin Winner, de 27 anos, e Jessica Lewis, de 35 anos, o casal havia sido espancado, baleado e esquartejado cerca de 2 semanas antes de serem encontrados pelos adolescentes. 2 meses após a descoberta, uma prisão foi feita. O senhorio de Austin e Jessica, Michael Lee Dudley, de 62 anos, foi acusado de 2 acusações de homicídio em 2º grau. O senhorio estava irritado com o casal pelo atraso no aluguel e por trazer atividades criminosas para sua propriedade.
A natureza dessa atividade continua incerta, assim como o valor do aluguel que Austin e Jessica poderiam ou não dever a Dudley. Ele segue preso, com fiança de $5 milhões. É horrível como Dudley se livrou dos restos mortais de Austin e Jessica. Embora o assassino deles agora possa ser levado à justiça, é igualmente angustiante terem sido encontrados por jovens que só se divertiam. Infelizmente, a história anterior não é o único exemplo de adolescentes desavisados encontrando restos humanos. Este caso, no entanto, é um pouco mais macabro. Em julho de 2021, Bethany Martin, que tinha 17 anos na época, e sua amiga de 16 anos que não teve o nome divulgado, estavam caminhando no sudoeste do condado de Bexar, no Texas, perto da cidade de San Antonio. A dupla se deparou com o corpo de um homem de 25 anos deitado em uma vala de drenagem. Bethany então começou a filmar a situação, postando o vídeo em sua conta do Snapchat. As imagens do Snapchat mostraram Bethany se aproximando do corpo do homem e retirando o colar dele. Oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God. Bethany separou o pingente da corrente e jogou a corrente em um pedaço de grama próximo. Depois, ela deu o pingente para a amiga mais nova, que colocou na própria corrente de ouro. Os vídeos chegaram ao escritório do xerife do condado de Bexar por uma fonte anônima, e ambos os adolescentes foram detidos pelas autoridades e acusados de furto qualificado de um cadáver humano. Sabe-se menos sobre a cúmplice de 16 anos, pois é menor de idade. A fiança de Martin foi fixada em $2 mil e paga por sua família para sua liberação. Javier Salazar, um xerife do condado de Bexar, ficou perturbado com as imagens, comentando que era inquietante porque eles estavam rindo, tratando tudo como uma piada. Salazar disse que, se não tivesse sido gravado em vídeo, não acreditaria na história. Antes de ser presa, Martin publicou 2 vídeos no TikTok sobre o evento, mas eles não mostravam o corpo, ao contrário do vídeo dela no Snapchat. O homem falecido foi posteriormente identificado como Marcus Adams, e a causa de sua morte foi eventualmente determinada. Um pingente de ouro retirado do pescoço dele pelas garotas foi devolvido aos pais, e a família criou uma vaquinha online para ajudar a cobrir os custos do funeral. Devastado pela morte do filho e especialmente magoado pela forma desrespeitosa e perturbadora como os adolescentes trataram o corpo do seu filho, o pai de Adams, Marcus Adams Sr., disse em um comunicado à imprensa: "Já é ruim o suficiente roubar dos vivos, mas roubar dos mortos. Ele estava indefeso, não está mais aqui, não podia se defender." Até 2022, não há muitas atualizações disponíveis, mas parece que Martin foi indiciada pelas acusações que ela enfrentava inicialmente. Em abril de 2021, amigos e familiares de Daniel Halsett, de 45 anos de Las Vegas, Nevada, ficaram preocupados quando ele não respondeu às ligações e mensagens. A mãe dele entrou em contato com a neta, Sierra, por mensagem, perguntando onde o pai dela poderia estar. Sierra respondeu que estava tudo bem e que o telefone dele estava com problemas, mas o silêncio inquietante de Daniel continuou. Eventualmente, ele foi encontrado pela polícia de Las Vegas morto na garagem de sua própria casa. Ele havia sido esfaqueado mais de 70 vezes, colocado à força em um saco de dormir e depois incendiado. As autoridades não precisaram procurar muito longe por um culpado. Sua filha de 16 anos, Sierra, e o namorado dela de 18 anos, Aaron Guerro, deixaram para trás uma montanha de evidências, incluindo uma confissão gravada no TikTok. Os dois podem ser vistos deitados no chão do que parece ser uma barraca, rindo e fazendo piada da situação. Welcome back to our YouTube channel. Day 3 after murdering somebody. Whoa! Don't put that on the camera. It was worth it. So yeah.
Além do vídeo do TikTok amplamente divulgado, câmeras de segurança registraram os adolescentes comprando serras, água sanitária e lonas plásticas antes do assassinato de Daniel. Sierra foi flagrada por câmera de caixa eletrônico usando o cartão de débito do pai. Após a morte dele, aparentemente, Sierra e o namorado dela planejavam fugir juntos para Los Angeles no final de 2020, mas quando os pais dos dois adolescentes descobriram os planos, proibiram eles de se verem. Achando que não tinham outra maneira de ficarem juntos, o casal bolou um plano para matar o pai de Sierra. Os adolescentes foram acusados de assassinato, conspiração, incêndio, roubo e uso fraudulento de cartão de crédito. Embora Sierra esteja sendo julgada como adulta, nenhum dos dois enfrentará a pena de morte neste momento. Ambos se declararam inocentes das acusações apresentadas, e não há novas atualizações até o momento. Claro, às vezes o TikTok pode fazer você fazer coisas malucas, mas neste caso, parece que o TikTok realmente ajudou a capturar um par de assassinos a sangue frio. After murdering somebody. Wow! Don't put that on the camera. It was worth it. Então, o que você achou dessas 5 polêmicas? Será que perdemos algum escândalo do TikTok? Deixe nos comentários abaixo. Como sempre, obrigado por assistir.